O tecido ósseo se desenvolve a partir da substituição de um molde de tecido conjuntivo pré-existente. Com isso, temos dois tipos de ossificação, a ossificação endocondral e a ossificação intramembranosa. Na aula anterior de histologia, estudamos sobre o tecido ósseo de forma geral, quais são as células, a composição da matriz óssea e o que é osso maduro e osso imaturo. Caso não tenha visto, eu vou deixar nos cards acima. Nessa aula, vamos estudar sobre a formação do tecido ósseo, que é conhecido como osteogênese. Como já dito antes, o tecido ósseo pode se formar a partir de dois processos, ou ele se forma a partir da ossificação intramembranosa, que vai acontecer no interior de uma membrana de tecido conjuntivo pré-existente, ou pelo processo de ossificação endocondral, que é quando ele se forma a partir de um molde de cartilagem hialina pré-existente. Independentemente do tipo de ossificação, o tecido ósseo que se forma primeiramente é o osso imaturo, que já vimos na aula anterior, e gradualmente ele vai sendo substituído por um tecido ósseo maduro. E por conta disso, no processo de osteogênese, é muito comum a gente observar tecidos em diferentes estágios de maturação. A gente pode observar tanto áreas com osso maduro, quanto áreas de osso imaturo, ou até mesmo áreas de reabsorção. Vamos começar pela intramembranosa. A ossificação intramembranosa vai acontecer a partir de um molde de tecido mesenquimal. Ela é responsável por formar os ossos planos, como muitos dos ossos do crânio. Então, por exemplo, se a gente pegar o crânio de um animal muito novo, muitas vezes ele é mole porque ainda não completou o processo de ossificação, e a membrana ainda não foi substituída por tecido ósseo. E além disso, ele também contribui para o crescimento dos ossos curtos e também para o crescimento dos ossos longos em espessura. Ela começa em um local chamado de centro de ossificação primário. Nesse tecido conjuntivo que serve como molde, existem diversas células mesenquimais que começam a se diferenciar em osteoblastos, e os osteoblastos, por sua vez, vão começar a sintetizar a matriz osteoide. Lembrando que a matriz osteoide é a matriz óssea não mineralizada. Essa matriz em seguida vai se mineralizar e os osteoblastos vão se tornar osteócitos. Então, inicialmente vão se formando vários grupos, e esses grupos vão se juntando formando traves, e isso vai deixando o osso com um aspecto esponjoso. Nos espaços que se formam entre as traves, diversas células indiferenciadas vão entrando, e elas vão dar origem à medula óssea. Esse tecido ósseo formado, em um primeiro momento, é um osso imaturo, mas logo depois ele é convertido gradualmente em osso maduro, com todo aquele sistema de Havers que já conversamos na aula anterior. Aqui nessa imagem temos o processo de ossificação intramembranosa. Nessas setas pretas temos o tecido conjuntivo com essa coloração rosa clara. Ele serve como molde para o processo de ossificação. Aqui também temos inúmeros vasos sanguíneos circulados em preto, e esses vasos são responsáveis por nutrir esse tecido. E a gente consegue observar inúmeras células que eu estou indicando pelas setas azuis. Eu apontei só algumas, mas são todas essas ao redor. Nesse local circulado em vermelho, inclusive, podemos observar grupos de células se formando. Diversos grupos de células vão se unir e se diferenciar em osteoblastos, que são as células que vão sintetizar a matriz óssea. Nessas setas amarelas, essas células mais escuras são os osteoblastos. Eles ficam todos lado a lado e vão sintetizando a matriz óssea. A matriz óssea é esse material mais escuro depositado. O que a gente observa é que vão se formando diversas trabéculas, e no interior dessas trabéculas existem diversas células aprisionadas, que são os osteócitos nas setas brancas. A ossificação endocondral ocorre a partir de um molde de cartilagem do esqueleto, que vai sendo substituído por tecido ósseo. Esse processo ocorre principalmente nos ossos longos e é responsável pelo crescimento dele em comprimento, e também é o principal responsável pelo crescimento dos ossos curtos. Eu vou falar desse desenvolvimento em dois momentos. O primeiro momento é quando se formam centros primários de ossificação, e o segundo momento é quando se formam centros secundários de ossificação. Para começar, vamos pegar um osso genérico para exemplificar o processo. A primeira coisa que precisamos é um molde de cartilagem. Então, lá no início da formação, para que o molde de cartilagem seja formado, células mesenquimais indiferenciadas começam a se diferenciar em condroblastos, que por sua vez vão se organizar para começar a sintetizar a matriz cartilaginosa e formar esse molde inicial de cartilagem. E, obviamente, mais tarde eles vão se tornar condrócitos, que é nada mais que a célula madura da cartilagem. Para que esse molde cresça em comprimento, essas células vão se dividindo e sintetizando mais matriz cartilaginosa, e ela tem um formato parecido com o do osso que vai se formar, porém de um tamanho menor. E além desse molde, acontece também a formação do pericôndrio, que é a membrana que recobre a cartilagem.
Como a cartilagem não é vascularizada, o pericôndrio vai ter a função de fazer a nutrição do tecido. Uma vez que esse molde está pronto, vai começar a formação do centro de ossificação primário. No meio desse molde, na região da diáfise, na primeira etapa do processo, os condrócitos começam a sofrer um processo de hipertrofia e secretar diversos fatores angiogênicos, que são substâncias que estimulam o crescimento de vasos sanguíneos. Com isso, vasos provenientes do pericôndrio começam a invadir a região, e isso vai resultar na formação do centro de ossificação primário. Em seguida, na segunda etapa, a matriz cartilaginosa ao redor dos condrócitos hipertrofiados começa a se calcificar. E à medida que isso acontece, eles vão morrendo por apoptose, porque o processo de calcificação impede que eles recebam a nutrição adequada, então eles acabam morrendo. Então, esses condrócitos que morreram acabam deixando espaços vazios, e esses espaços vão sendo ocupados por vasos sanguíneos. E o tecido conjuntivo ao redor desses vasos sanguíneos invasores acaba trazendo junto células osteogênicas do pericôndrio, que vão se diferenciar em osteoblastos. E esses osteoblastos, por sua vez, vão começar a sintetizar a matriz osteoide. Dessa forma, vai sendo depositado o tecido ósseo gradualmente. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o pericôndrio que recobre o molde de cartilagem apresenta células osteogênicas na sua região mais interna da diáfise. Essas células vão se diferenciar em osteoblastos e começam a sintetizar a matriz óssea, e vai formar uma estrutura chamada de colar periostal, que é basicamente formada por ossimaturo, e mais tarde ela se torna um osso compacto que vai formar a cortical do osso. E a partir daqui, o pericôndrio passa a ser chamado de periósteo. Então, o que temos até agora é a formação de um cilindro ósseo, que é o colar periostal, e no meio desse cilindro existe o centro de ossificação primário. O tecido cartilaginoso vai sendo gradualmente substituído por tecido ósseo a partir desse centro de ossificação, e o osso que se forma ali no meio é o osso esponjoso. Uma outra coisa que começa a acontecer é que os osteoclastos começam a reabsorver esse osso esponjoso que está sendo formado ali no meio, e isso acaba dando origem à cavidade medular. Conforme o canal medular vai aparecendo, o tecido hematopoético vai se formando nesse espaço, com células-tronco trazidas pelo sangue, e isso vai dar origem à medula óssea. Então, todo esse molde de tecido cartilaginoso vai tomando forma e se tornando tecido ósseo. Todo esse processo acontece na formação do osso durante a vida fetal. E como você já deve saber, o osso é composto por uma diáfise e duas epífises. Mais tarde, acabam se formando centros secundários de ossificação localizados em cada uma das epífises. Eles são semelhantes aos centros primários de ossificação e contêm a medula óssea também, mas a diferença é que o crescimento dele é radial ao invés de longitudinal. Então, esse centro de ossificação secundário vai se expandindo e vai substituindo o tecido cartilaginoso por osso esponjoso, até que o tecido cartilaginoso fica restrito a dois locais. O primeiro é a cartilagem articular na extremidade do osso, e ela vai permanecer ali para a vida toda. E também vai se formar uma outra região conhecida como disco epifisário, que é nada mais do que um disco cartilaginoso localizado entre a epífise e a diáfise. E de agora em diante, esse disco vai ficar responsável pelo crescimento do osso em comprimento, ou seja, em sentido longitudinal. No disco epifisário, o processo de ossificação forma 4 zonas principais. Temos a zona de reserva, zona proliferativa, zona hipertrófica e a zona de invasão vascular. Na zona de reserva, tem ali cartilagem hialina sem alterações morfológicas. Na zona proliferativa, os condrócitos se dividem rapidamente e vão formando colunas paralelas de células que ficam em sentido longitudinal. Na hipertrófica, os condrócitos que estavam proliferando passam por um processo de hipertrofia. E encontramos ali também células em apoptose e a calcificação da matriz. Esses condrócitos hipertróficos liberam substâncias que vão atrair os vasos sanguíneos. Conforme esses condrócitos vão morrendo, eles acabam deixando espaços. E aí, entramos na próxima zona, que é a zona de invasão vascular. Os vasos sanguíneos penetram nesses espaços deixados pelos condrócitos que morreram. E eles também vão trazendo células osteogênicas para se diferenciar em osteoblastos, que por sua vez vão começar a produzir a matriz óssea. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like para fortalecer. Até a próxima aula. Valeu!